Agora 6 horas e 7 minutos. Repita. 6 e 7. O número de leitos disponíveis para Covid-19 em enfermaria em Maringá caiu 80% em relação ao período mais duro da pandemia na cidade. À época, eram 154 leitos disponíveis nessa modalidade para adultos, enquanto hoje o município tem 30 leitos disponíveis. Esse foi um levantamento que a gente fez aqui na semana passada e já tinha citado alguma coisinha. E agora eu fui conversar também, a equipe de produção da Jovem Pan Maringá foi conversar com o secretário de Saúde de Maringá, o Marcelo Puzzi. Segundo o secretário, os leitos foram desativados pelo governo do estado. Ele destaca que na cidade os leitos remanescentes para Covid, assim como no Paraná de forma geral, estão disponíveis apenas nos hospitais universitários. Agora a gente destaca também que no boletim de hoje a gente está com 100% de lotação em enfermaria. São 30 leitos disponíveis e 32 sendo ocupados, né? Então tá super lotado. Tem mais gente internada do que se tem de leito. Mas o Marcelo Puzzi já havia destacado pra gente que há 10 leitos ali já para pronta resposta no hospital municipal. Eu queria começar falando com o Celestino. Essa diminuição de leitos pelo governo do estado foi uma decisão acertada, vista a onda da Omicron que a gente estava tendo nos últimos dias? Olha, na época deve ter sido acertada, né? Porque houve uma diminuição, né? A vacina começou a ser liberada, os números aumentando, mas as notícias estavam chegando da Europa já, né? Já era para o governador, se é que essa fala do secretário é verdadeira, se é que foi o Estado mesmo que abandonou, né, a quantidade de leitos, né? Encerrou. Eu acho meio estranha essa atitude do secretário de Saúde, visto que a informação, né, vem para o município, vem para o Estado e vem do governo federal. E o STF deliberou para estados, para prefeitos, na ponta da linha, saberem o que está acontecendo, né? Nada mais justo, mais certo, mais correto que o prefeito, o secretário de saúde, né, a cúpula que foi formada durante a pandemia se reunir e falar, vamos retomar a quantidade de leitos, vamos falar com o governador, mas chegar na situação de já ter quase 90% de leitos ocupados é preocupante, né? Porque a informação tá para todo mundo aí, a toda hora está chegando. Eu fico meio com o pé atrás a respeito dessa declaração do secretário, porque eram todos leitos do estado, não tinha leito no município? Bom, segundo o secretário, porque assim, o SUS ele é tripartite, né? Ele é uma responsabilidade de 3 esferas administrativas. A gente tem o governo federal, o governo do estado e o município. Os 3 atuam em instâncias diferentes. Me parece, pelo que disse o secretário, que os recursos para manutenção desses leitos, eles são subsidiados pelo governo do estado. E, portanto, o governo do estado, que subsidia esses leitos, decide quando ativa ou desativa. O município, pelo que disse o secretário, mantém 10 leitos no hospital municipal que são bancados, esse sim, pelo município, que caso haja uma explosão de novos casos, poderão ser reativados a qualquer momento. Passa agora para o Francês. Só um detalhe, de 23 mil leitos que tinha do SUS o ano passado, durante a pandemia, foi duplicado pelo governo federal. Então, assim, essa justificativa do secretário parece meio absurda diante de tantas notícias vindas da Europa, bem antes, né, da Omicron chegar ao Brasil. Francês. A desativação dos leitos em todos os municípios do Paraná, ela foi condizente com o mapa que a gente tinha na época. O que a gente não esperava é esse recrudescimento, uma nova onda causada principalmente pela Omicron, né? Eu não acredito que exista aí qualquer irresponsabilidade, pelo contrário, é medida técnica, já que envolve três esferas de poder, quer dizer, o negócio foi pensado, foi estudado, todos concordaram e está aí. E eu não acredito também que apesar do esforço aí heróico do pessoal, novamente, pessoal da área de saúde, e os improvisos, como lá em Umuarama, onde estão oferecendo até um ginásio de esporte como ambulatório, né? Lá em Umuarama, eu não acredito que vamos ter problema, não. Você pode ver que esse mapa que você citou aí, 494 sábado, 189 ontem, 115 hoje, já é descendente, né?
E a Omicron não me parece tão virulenta, né? Como a Covid-19, que inclusive levava vidas com uma certa facilidade e com a nossa ignorância, que ninguém conhecia, ninguém sabia, todo mundo pego de surpresa. Eu acho que agora os organismos oficiais estão mais preparados para fazer frente de forma lógica. Paulo Vidigal, isso aí seria talvez um sintoma de uma testagem maior? Então, assim, se testa mais, a possibilidade de você pegar as pessoas testar positivamente as pessoas na Covid, dar teste positivo, aumenta conforme você aumenta o escopo, né, de sintomas e você vai testando. Isso é um sintoma da Omicron ou da maior testagem? Eu acredito que é o conjunto da obra. Veja bem, no momento mais duro da pandemia, o município, né, falando especificamente do município, o município abriu serviços, né, abriu leitos. O município determinou que certa unidade básica de saúde ficasse específica para atender pacientes com suspeita de Covid. Né? No momento foi a UPA, uma determinada UPA que ficou só para atender pacientes de Covid, ou seja, havia uma alta demanda, então teve que se disponibilizar um serviço maior. Né? Com a questão da vacinação, né? E Maringá tem se vacinado bastante, as pessoas têm consciência da importância da vacina. Com a vacinação, diminui-se o número de leitos ocupados. Né? Todo mundo sabe que a vacina ela não impede que a pessoa seja contaminada. O que a vacina faz é diminuir os casos graves, né? E, consequentemente, o número de mortes. Então, houve um aumento do serviço, porque havia uma demanda. Então, depois disso, com a vacinação, a gente diminui a demanda e agora existe essa manobra. Né? Caso aconteça, e isso está acontecendo, um aumento de demanda, o município, o Estado e a União, quem quer que seja, ela tem que aumentar o serviço que ela oferece para atender essas pessoas. Então, penso que seja um conjunto da obra, né? Então, sendo necessário, tem que oferecer mais serviços para que essas pessoas sejam atendidas. Importante salientar, claro, só salientando aqui que a lotação agora está nos leitos de enfermaria e não de UTI, que tradicionalmente é mais caro e demanda mais esforços das equipes de saúde. A gente está com 30% de ocupação nos leitos de UTI exclusivos Covid-19. Pode falar, Francês? Observação, me parece que na época que a pandemia estava bem grave, a prefeitura tinha 2 portas de entrada, né? Hoje, para fazer testagem, nós temos aí 8, 10 locais. Então, é normal que o número de pessoas seja muito grande e que haja tranquilidade, porque as pessoas estão sendo testadas. Sim. Professor Itamar, esses números que a gente apresentou aqui da Prefeitura de Maringá são, como perguntei ao Paulo Vidigal, sintomas de uma maior testagem ou de um maior grau de contágio da Omicron, por exemplo? Eu creio que possa ser as duas coisas concomitantemente, né? Agora, eu acho que o importante é, se os leitos foram fechados, que providenciem a abertura desses leitos, né? E recuperem pelo menos parte desses leitos que foram fechados. A minha preocupação, inclusive, está nas receitas que alguns médicos têm passado. Inclusive, eu acompanhei 2 receitas no final de semana, que 2 amigas minhas super vacinadas estão com Covid aí em Maringá, e em uma não tinha um único medicamento antibiótico ou antiviral, né? Bom, aí é uma forcinha a mais para a peste chinesa, que já não é fraca, né? Ela é forte, mesmo nessa versão mais branda aí da Omicron, e os pacientes podem agravar e aí vão precisar de leitos, né? Se o tratamento for feito de forma eficiente de início, os pacientes, a maioria deles, né? A maioria não precisará de leito hospitalar. E quando eu vejo assim, um leito, precisando de um leito, é porque algo já errado aconteceu na ponta lá no atendimento.